Boa noite a todos. Eu sou a Luciana, da Livraria Circula. Sou sócia do Mauro, que é o nosso editor-chefe. Eu também sou editora, mas eu sou editora dos livros infantis aqui da Circula, do nosso selo Circulinho. E hoje é um imenso prazer ter esse time de pessoas para a gente poder fazer o lançamento deste belo livro, Ensino Médio para Todos no Brasil. Que ensino médio? Uma pergunta muito importante em termos de conjuntura atual da educação, né? Essa semana a gente estava fazendo o lançamento da coleção Paulo Freire e a gente também falou bastante sobre essa questão da conjuntura difícil que a nossa educação passa, né? Eu fui professora 23 anos na universidade antes de ser editora, então muitas das questões que esse livro aborda, a gente também passou em sala de aula, né? O Mauro também foi professor. A nossa ideia inicial era que a gente pudesse ter feito uma festa, né? À altura desse livro. Já tínhamos tudo planejado, né, Jaqueline? A gente já tinha a data, já tinha o cardápio, já tinha as atrações, tudo que a gente ia fazer. Mas nós vamos fazer ainda, né? O Covid chegou, então, nesse meio tempo e fez com que a gente tivesse que se reinventar. Mas nós, como professores, né, se reinventar é uma coisa que a gente faz no automático, né? A gente está sempre se reinventando e sempre tendo essa flexibilidade que a nossa profissão exige, né? Podemos dizer assim, porque cada sala de aula que a gente entra de um jeito, cada turma que a gente tem, pode ser a mesma disciplina numa turma, noutra turma, é diferente. E a gente precisa, então, ser flexível e ser adaptável, né? Então, hoje vamos conversar um pouquinho sobre como foi feito esse livro, qual é a ideia que levou à condução desse livro, né? Como eu falei, é um dos livros que está sendo bastante vendido aqui na Circula nesse período, né? Acho que os professores também que estão em casa e também tendo que aprender várias coisas, eles estão precisando se balizar em informação de qualidade, informação atualizada, que é o que esse nosso livro traz, né? Essa capa foi feita por mim, eu que faço a parte de design gráfico aqui na Circula, né? Também gostei muito do resultado final desse livro, né? Ó. Então, depois eu vou deixar na descrição do nosso vídeo, quem tiver interesse em adquirir o livro, ele pode ser comprado aqui na nossa loja em Porto Alegre, na Oswaldo Aranha 522, Bonfim, bem pertinho da URGS, né, na frente do Instituto de Educação, que espero que sobreviva no ano que vem e retorne às obras, né, um prédio tão lindo. Ou então no nosso site www.livrariacircula.com.br. Então, terminando esta apresentação, só quero falar que ela faz parte da nossa programação de Feira do Livro. Desde que a gente abriu a nossa loja aqui na Oswaldo Aranha, a gente deixou de ir para a praça, porque o acervo que a gente tem aqui é gigante. Aqui atrás de mim é uma das 12 prateleiras que a gente tem aqui dentro, e ficava bem difícil da gente levar toda essa riqueza de acervo para a praça. Então, a gente criou um evento paralelo que se chama Feira Fora da Feira. Então, esse ano a gente está realizando o terceiro Feira Fora da Feira aqui na Circula. E a gente, esse ano, como a feira não aconteceu na praça, estamos com essa questão do Covid, né? Então, a gente resolveu, até para dar mais segurança a todos, né, estender o período da feira para evitar as aglomerações. Então, ela foi do dia 20 de outubro e vai até o dia 30 de novembro, com os descontos progressivos que acontecem aqui. A gente tradicionalmente fazia eventos culturais e lançamentos de livro, então, neste ano, estamos fazendo esses eventos aqui
utilizando a nossa plataforma do Zoom. Então, de imediato, né, já parabenizando a todos, passo a palavra à professora Jaqueline Mon, que foi uma das professoras, junto com a professora Sandra, que encabeçou e articulou todas essas pessoas que se envolveram para criar essa bela obra, que com certeza já é uma obra de referência no ensino médio. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Luciana. Boa noite, Mauro, aí da Circula. Primeiro, quero dizer da grande alegria de estar reunindo pessoas que têm esta identidade, né, que está dada pela absoluta compreensão do lugar do direito à educação, o direito a uma educação completa, né, toda a educação básica e depois seguindo para a educação superior como fundamento para o desenvolvimento da sociedade. Então, eu quero dizer que é muito bom estar com Ronaldo aqui conosco, que vem lá da Federal do Pará, a grande Acácia Quenzer, que vem da Federal do Pará, depois a Cássia da Federal do Paraná, Sandra Garcia, minha grande parceira com ela, o que eu sei sobre ensino médio, aprendi com Sandra Garcia, nos anos de convivência, né, querida Sandra? Anos tensos e de muito trabalho no Ministério da Educação, ela que já vinha de uma experiência importante na gestão do Estado do Paraná, né, quando Roberto Requião foi governador. Então, uma alegria tão grande estar junto com a Sandra, né? Nós estamos em tempos tão difíceis que essas alegrias da alma, elas têm que ser ditas. Querido Jorge, meu colega da FACED, né, um pesquisador da área também comprometido, querido professor José Clóvis Azevedo, nosso secretário de Educação aqui do Estado, e que leva a cabo uma obra diferenciada, né? Uma das minhas orientandas, que foi, inclusive, secretária, trabalhou no gabinete do José Clóvis, terminou sua dissertação de mestrado, e fica muito clara a diferença do Politécnico, né? Como uma intervenção, enfim, no melhor sentido que possa ter essa palavra, uma construção, o compromisso do Estado e que vai, de fato, transbordar na qualificação. Claro, tem seus problemas, como todas as políticas públicas, mas eu, cada vez que encontro o Zé Clóvis, conto dos alunos, tanto na graduação da URGS, como depois agora, os alunos de mestrado, sobretudo lá na URI, e que são oriundos do ensino médio politécnico. O ensino médio politécnico deixou marcas na vida desses alunos, né? Nós podemos discutir a forma de implementação e tudo mais, né? O Zé Clóvis sempre é aberto a esse diálogo, mas há um mérito extraordinário que é a mudança na perspectiva do ensino médio, integrando o ensino médio como parte da educação básica, que é aquilo que a LDB já disse em 96, e esse país de indecisão congênita no campo das políticas educacionais, esse país que tão tardiamente vai garantindo direitos, e é uma luta que tem que estar sempre renovada, vocês estão acompanhando agora, a luta pela regulamentação do Fundeb, se tornou lei, se tornou permanente, mas tem uma disputa pelo recurso, né? Esse 1,5 bilhão que saiu da educação na semana passada, seguramente é recurso que vai fazer muita falta na educação básica. Então, dizer da alegria de estar aqui, vou mencionar, tem muita gente querida na sala, até meu marido já está aqui conosco, né? Mas, enfim, Cândida Rosseto, Rosane Zan, duas grandes lideranças do CEPERG Sindicato. Vejo muitas das nossas alunas, a Danusa, que coordenou no Estado o Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio, professora do Colégio de Aplicação. Estou vendo aqui Suzana, Jane, que são lá do nosso programa de pós-graduação lá da URI, e outras pessoas. Enfim, que na medida que eu for identificando, eu vou nominando. Cláudia Zanck, que está aqui conosco, como Humberto, que é o marido da Sandra, que é outro autor do livro, né, que também está aqui conosco. Então, quero só pontuar que esse livro nasceu quando ainda estávamos no Ministério da Educação. Embora nós tenhamos avanços muito importantes na educação, em todos os níveis e modalidades, tenhamos o PIB, né, tendo o PIB na educação no Brasil dobra no período do presidente Lula e enfim, segue crescendo no período da presidenta Dilma. Apesar disso, apesar de nosso governo, né, das forças que atuavam políticas, nosso governo ter revogado o decreto tão nefasto para o ensino médio, o decreto 2208, que separava o ensino médio do ensino técnico, que faz o decreto 5154, que torna de novo possível e nos abre a perspectiva para o ensino médio integrado,
que é um modo de formação humana integral no ensino médio, né? Embora isso tenha acontecido, há também uma grande indecisão, há uma demora do Ministério da Educação de efetivamente construir uma política para induzir a mudança no ensino médio no Brasil. A gente tem visto mudanças no ensino médio recentes a partir de uma reforma, né, feita por decreto, algo nunca visto no Brasil, ou pouco visto, e muito menos, né, para o ensino médio. Temos visto um ensino médio que vai tirando as possibilidades, né, em termos de possibilidade de desenvolvimento, de aprendizagens amplas dos nossos estudantes, isso tudo sendo implementado hoje numa relação muito, muito íntima entre os governos estaduais responsáveis constitucionalmente pelo ensino médio e fundações, institutos da iniciativa privada, né? Inclusive tirando toda a perspectiva da participação das universidades, da formação, o que é profundamente assustador, profundamente assustador. Essas pesquisas recentes, eu mencionei a Sayula, que foi minha orientanda de mestrado, nos mostraram que o Rio Grande do Sul, nos últimos 10 anos, diminuiu quase 90 mil matrículas no ensino médio. Isso é bastante grave, né? Um estado que tem, na faixa etária, entre 18 e 29 anos, a demanda de mais de 600 mil matrículas, retira nos últimos 10 anos, né, com ênfase a partir do governo Sartori, onde esses números crescem, retira quase 90 mil matrículas de ensino médio da rede pública estadual. Evidentemente que numa clara estratégia de diminuir direitos. E, lógico, depois a sociedade chora o aumento da criminalidade ou, infelizmente, comemora a instalação de presídios, enfim, de coisas nessa direção. Então, nós vivemos uma profunda crise, uma profunda necessidade de avançar no direito à educação. E esse livro, então, é um diálogo a partir do trabalho que fizemos no Ministério e que nos permitiu, no ano de 2013, lançar, né, no país, no diálogo com os governos estaduais, com as universidades, o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio. Pacto de vida curta, né, porque o golpe que a democracia sofre em 2016 leva embora muitas ações que vinham sendo construídas no campo da educação, leva embora a própria Lei 13.005, o próprio Plano Nacional de Educação, que tem lá suas metas e estratégias para o ensino médio. Então, esse livro é resultado de um amplo diálogo com grandes intelectuais brasileiros, com professores, né, da educação básica e superior, que têm feito diferença no ensino médio, né? Quando acusam o nosso campo de professores progressistas, de pesquisadores, de sermos muito teóricos, nós temos que dizer que essa é uma ilusão que se tenta criar, né? Esse livro traz profundas reflexões sobre o ensino médio, sobre o lugar do ensino médio na construção do país, e traz perspectivas muito concretas de políticas educacionais. O ensino médio inovador, o ensino médio politécnico, o ensino médio integrado, o ensino médio por alternância, que são, sim, formas construídas ao longo desses anos, que dão respostas diferenciadas para esse ensino médio que acaba sendo um canal direto para os exames, né, da seletividade para a entrada nas universidades e institutos federais. Lógico que nós sabemos que o ensino médio precisa de mudanças, mas nós temos absoluta certeza de que as mudanças não são as mudanças que estão na ordem do dia, nas agendas da maioria dos governos estaduais desse país. Nós precisamos de mais tempo dos jovens na escola, e é exatamente no governo Tarso Genro, com o secretário José Clóvis, que nós ampliamos para 5 horas diárias, e na resolução 340, nas diretrizes de 2018, diretrizes estaduais do Conselho Estadual de Educação para o ensino médio, nas diretrizes curriculares para o ensino médio, nós, enfim, consagramos as 5 horas diárias que tinham sido efetivadas no governo, nesse momento da história da educação do Rio Grande do Sul. E é preciso que se ampliem as oportunidades formativas, né? Não na perspectiva de escolhas de um ou outro itinerário. Como é que jovens de 15 anos decidem se terão ou não acesso às ciências humanas? O que está se processando nesse país é criminoso em relação aos jovens. É preciso que a escola amplie horizontes. O momento da seleção vem depois, né? Vem depois, no acesso à universidade, na escolha da carreira a seguir. E esse livro traz muitas reflexões sobre tudo isso, né? Nós temos muitos colegas queridos, eu não vou dizer todos os nomes,
Mas hoje conosco a professora Cássia, o professor Jorge, o professor Ronaldo, o professor José Clóvis e o professor Gaudêncio, né, da Federal Fluminense, e que vai chegar daqui a pouco. Ele está num outro compromisso e ele se comprometeu a estar aqui conosco. Né? Vejo mais pessoas chegando, a querida Sônia Algiba, colega da Faculdade de Educação, diretora lá da Durgs, que bom que estás conosco, Gabriel Gabrovski, que é outro grande pesquisador do ensino médio, e que também está lançando um livro, acaba de fazer um livro, eu tive o prazer de ser parceira nessa obra também sobre o ensino médio, e que está na vice-presidência do Conselho Nacional de Educação, travando, sim, um diálogo necessário e permanente para defender os direitos dos jovens a uma formação que faça sentido para a sua vida pessoal e para a nossa vida como sociedade. Porque é disso que se trata, é isso que se está tirando como perspectiva, né, desses jovens. Então, é uma grande alegria estarmos aqui hoje, né? Nesse lançamento que teria sido feito no dia 30 de março, e fomos exatamente carregados pela pandemia, mas haveremos de celebrar, porque esse livro levou muitos anos, né, Sandra? Foram anos de trabalho para que ele ganhasse essa forma. Ficou um livro bonito, um livro de fácil leitura, e eu tenho recebido muitos retornos. Não é um livro que diz mais do mesmo, é um livro que ajuda a pensar os caminhos para o ensino médio no Brasil. Então é muito bom que estejamos juntos. Nós vamos fazendo esse diálogo, nós combinamos que a Sandra só falaria no final, mas Sandra, olha a professora Raquel, que na próxima segunda abre o seu observatório, coordena aí na rede federal e congêneres, o observatório da educação profissional e da educação de jovens e adultos. Que bom que estás aqui conosco. Na medida que aparecem as fotos, eu consigo ver as pessoas, né? Eu vejo, e aí vai indo. Então, Sandra, se tu quiseres dizer uma palavra agora, para não esperar até o final, pelo menos uma saudação, Sandra, daí passamos imediatamente para a professora Cássia. Boa noite a todos e todas. Como eu já havia combinado com a Jaqueline, eu vou falar no final, mas só queria agradecer, né, a participação de todos que estão aqui. Acho que é um debate muito importante nesse momento, como a Jaqueline já colocou, mas no final eu falo um pouquinho também. Tá? Um abraço a todos e uma boa discussão hoje. Muito bem. Se trata, em última instância, do debate sobre em que sociedade nós queremos viver. Nós queremos uma vida que seja só para o trabalho, e para o trabalho bruto, né? Para o trabalho que nem, às vezes, pode ser chamado de trabalho, pelo caráter repetitivo, ou nós queremos uma vida para a plenitude humana, né? E o ensino médio é fundamental. Nós sabemos o que é que significa essa faixa etária de 15 a 17 anos, né, com todos os seus desafios, inclusive com o desafio da grande reprovação que ainda segura uma parte muito significativa dos jovens que deviam estar no ensino médio, no ensino fundamental. Então, são os debates que nós seguiremos fazendo a vida inteira, e a partir de belas e boas experiências construídas em todos os lugares. E aí eu passo a palavra de imediato à querida Cássia, né, que tem uma história tão longa. Eu não busquei elementos para apresentar a vocês, porque todos são devidamente conhecidos do público. Então, a Cássia, a palavra é tua. Boa noite a todos e a todas. Estão me ouvindo bem? Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a Jaqueline e a Sandra pelo convite para que Humberto e eu pudéssemos disponibilizar um artigo que escrevemos juntos a partir da dissertação de mestrado dele. E quero localizar um pouco essa temática, né, mas quero ultrapassá-la, porque, na verdade, né, esse trabalho a gente já fez há bastante tempo e a gente está vivendo uma conjuntura que merece uma análise, né, aprofundada de todos nós que estamos aqui, e acho que essa oportunidade tem que ser aproveitada para tal. O nosso trabalho, e eu orientei o Humberto com muito prazer nisso, ele nasce da experiência do Humberto na pedagogia da alternância no estado do Paraná, que havia virado política pública no governo do Requião, o que é um grande avanço, né, em termos de políticas públicas, porque a alternância deixou de ser alguma coisa, falar uma coisa redundante, alternativa, né, para vir à tona e ser financiada como política pública. Mas eu já vinha trabalhando com alternância desde 2001,
na Petrobras, na formação dos técnicos da Petrobras, em que a gente organizava o aprendizado com uma parte de formação teórica, sempre vinculada à prática, e uma parte de experiência de campo, com tutoria, também com reforço teórico ao mesmo tempo, né? E, claro, isso na velha Petrobras. Na Petrobras de hoje, nós não teríamos mais possibilidade de fazer experiências desse tipo. E aí, a gente teve muito aprendizado com essa experiência na Petrobras. Depois, em 2006, eu comecei a replicar a mesma experiência na formação de juízes do trabalho. E hoje eu já a expandi para juízes da Justiça Estadual e também para juízes da Justiça Eleitoral. De que maneira? Né? Porque a formação de juízes hoje, ela tem obrigatoriamente, por conta de uma emenda constitucional de 2014, a obrigatoriedade de ter 18 meses, no mínimo, de formação. E dentro desses 18 meses, eles têm 60 dias de formação teórico-prática, porque eles já vão para as unidades judicionais, mas passados esses 60 dias, eles convivem pelo menos 12 a 14 meses com tutores de campo. E ter organizado essa possibilidade e ter visto os bons resultados dela, só reforçaram a nossa aposta de que a alternância, de fato, na perspectiva da classe trabalhadora, ela é uma solução extremamente interessante, porque ela abre espaços para a imersão no mundo real, né? E essa imersão, quanto antes ela se dê, melhor a qualidade da formação desses jovens. Já na etapa mais recente da nossa pesquisa de produtividade, lá do CNPq, o José Clóvis, a Sandra e o Gabriel, nós nos debruçamos a entender como a interdisciplinaridade acontecia na Politecnia do Rio Grande do Sul. E nós coletamos bastante dados sobre isso e já tínhamos muitos depoimentos, Jaqueline, reforçando o quão foi positiva para os jovens essa forma de imersão no mundo, que não deixa de ser uma imersão no mundo do trabalho, porque o trabalho é a produção das nossas condições de existência, categoria, pois, que não se resume ao trabalho assalariado. Mas sobre o modelo politécnico do Rio Grande do Sul, eu deixo para o José Clóvis falar. Só que eu não podia também omitir o fato de que há um contínuo nessas investigações e que a última parcela dela foi acontecer agora nos últimos 5 anos, quando a gente acompanhou a Politecnia no Rio Grande do Sul. E o que está por trás dessa discussão? A ideia da interdisciplinaridade, na sua relação com a transdisciplinaridade. Eu já havia escrito algumas coisas a partir das pesquisas que me levaram depois a reforçar que a interdisciplinaridade ela é uma categoria que ainda não explode os limites disciplinares. E ela, de modo geral, acontece a partir da escola, portanto, a partir do mundo do conhecimento para o mundo real. E ao passo que a transdisciplinaridade não, ela é uma categoria que se dá na praxis. A transdisciplinaridade só vai se dar pela imersão completa desses estudantes no mundo real. E claro que a transdisciplinaridade ela é um avanço em relação à interdisciplinaridade e ela se aproxima do conceito de praxis, porque, por um lado, os nossos estudantes conseguem perceber-se como seres do mundo e que podem transformar o mundo a partir do conhecimento, o que foi a culminância da experiência tanto do Paraná na alternância como no Rio Grande do Sul. E continuamos a pesquisar essas categorias. No entanto, e aí é que eu quero fazer uma discussão mais contemporânea, nós somos atropelados nesse processo, como a Jaqueline muito bem colocou, por essas mudanças à direita que acontecem no nosso país e que elas culminam com o golpe que destituiu a presidenta Dilma, sendo substituída pelo Michel Temer, quando, na verdade, aí toda a política privatista da educação assumiu de vez, gerando essa excreção da reforma do ensino médio. No entanto, a gente precisa entender que essa reforma do ensino médio ela não pode ser compreendida como um fenômeno isolado, porque a gente que tem que estudar as relações entre o trabalho e a educação, todos nós que aqui estamos,
temos acompanhado exatamente essa transição de uma mudança na infraestrutura que vai gerando novas necessidades de educação, que, por sua vez, elas retornam para o mundo do trabalho, atendendo ao modelo de trabalhador que o mercado precisa. Né? Então, nós temos acompanhado sempre convictos de que as mudanças começam na base material, né? A passagem do Taylorismo, Fordismo para o Toyotismo. Então, eu estava dizendo que a primeira transformação acontece na base material. E na passagem do Taylorismo, Fordismo para o Toyotismo, nós inauguramos o regime de acumulação flexível dentro do capitalismo. E o regime de acumulação flexível, como o nome já diz, né, denominado assim pelo Harvey, é um regime que flexibiliza as relações de trabalho, integra as cadeias produtivas e flexibiliza as relações de trabalho. A palavra de ordem, né, da acumulação flexível é a flexibilização em todos os níveis. E essa flexibilização não combinava com as nossas velhas, queridas e tão sofridas diretrizes curriculares para o ensino médio de 2012. Né? Então, ali, quer dizer, por todas as críticas dos pós-modernos privatistas que entraram, né, aos borbotões dentro do MEC, aquelas diretrizes eram rígidas, né? E enquanto elas eram rígidas, elas não estavam coadunando-se com as necessidades do regime de acumulação flexível, bem caracterizando o princípio educativo do trabalho. Muda a base material, muda o projeto pedagógico, né? E eu me sinto uma pesquisadora assim, privilegiadíssima, porque eu peguei o auge do Taylorismo, Fordismo no modelo da Volvo e fui pegando toda a transformação nas plantas produtivas desse regime rígido para o regime flexível. Então, acontece uma crítica severa às diretrizes curriculares de 2012 pelo seu caráter rígido. E todo discurso, né, que só poderia ser feito a partir da base microeletrônica passa a ser hegemônico. Né? Os alunos estudando em rede, construindo conhecimento uns com os outros, tadinhos, não passa do senso comum, né? Vamos combinar. Né? Mas, enfim, essa ilusão tecnológica de que estudar é brincadeira, é estar nas redes, é compartilhar com os amiguinhos, né? Sem a mediação da figura do professor como organizador das situações de aprendizagem, sem o esforço necessário que o estudo demanda, como já dizia o velho Gramsci, né? Para estudar precisa ter disciplina, e disciplina significa horas, bunda de esforço, né? Então, toda aquela nossa produção, que nós aqui, né, sabemos como ela foi sofrida para a gente produzir suas diretrizes curriculares, elas vão ser jogadas no lixo e substituídas por uma proposta flexível, né? Tão flexível que flexibiliza as trajetórias. Né? Agora, por que esta resposta, né, na instância pedagógica a partir das demandas do regime de acumulação flexível? Porque, de fato, quando toda a produção é puxada pela demanda e não mais pela oferta, o capital precisa de pessoas entrando e saindo dentro das cadeias produtivas em função das oportunidades de educação que são ali criadas. Né? Então, ter profissionais que têm vinculação a sindicato, que tem uma ocupação definida, que tem especialização nas suas áreas, deixa de ser interessante porque são rígidos. Precisamos as tais subjetividades flexíveis, que no limite significa adaptar-se ao consumo predatório da sua força de trabalho e adaptar-se à intensificação como se isso fosse natural. E, na verdade, se a gente entrevista os jovens trabalhadores hoje, você percebe fortemente esse sentido de naturalização da precarização e da intensificação do trabalho. Porque os profissionais rígidos não aceitam esse tipo de consumo predatório e essa instabilidade que o mercado flexível traz. Então, aquelas diretrizes não serviam mais para formar trabalhadores. Não que a gente vá formá-los no ensino médio, mas o ensino médio é a transição, porque essa mesma flexibilização atingiu o ensino superior, não necessariamente pelos currículos, mas pela degradação da qualidade, porque hoje você tem um sem número
de cursos de engenharia, de medicina online, né? Não sei como é que você consegue fazer isso, né? Muita coisa você faz online, você faz bem. Aí, nós estamos no Zoom, eu aprendi horrores com esses aplicativos e estou dando aula e fazendo horrores com esses aplicativos. Estou dando risada aos meus amigos aí que não sabem onde desliga o microfone. É bom, a tecnologia tem esse lado bom, mas ela não substitui as relações pedagógicas entre as pessoas, né? Então, quer dizer, substituir o regime que era dito rígido de educação para um regime chamado flexível de educação tem, no limite, um aligeramento da formação, né? Baseado fundamentalmente na fragmentação e no esvaziamento, como nos cursos superiores a gente vê agora, passando todos a ter uma certificação vazia, certificado esses que vai definir ou não, porque não há mais vínculo entre ocupação e qualificação, vai definir ou não o lugar que cada um ocupa temporariamente num posto no mercado de trabalho. Porque a lógica agora é a chamada exclusão includente, bota para fora, bota para dentro, bota para fora, bota para dentro, nas ocupações que o mercado disponibiliza. Não tem mais carreira, não tem mais estabilidade. Tá? E com isso, o próprio aprendizado que vem da experiência acumulada, ele não acontece, porque você belisca um pouco aqui, belisca um pouco ali, e acaba não se especializando em coisa nenhuma, o que, no limite, é desqualificador. Né? Então, você tem uma mudança na base material, que passa do regime de acumulação rígida para o regime de acumulação flexível, e a esta mudança correspondem diretrizes curriculares também flexíveis. Então, está tudo muito bem, tudo muito de acordo. Agora, você vai ter ainda, né, a cereja do bolo, que é o ajuste jurídico normativo relativamente às relações de trabalho, que era o que faltava. Porque você não pode ter um mercado flexível, com trabalhadores com subjetividades flexíveis e uma consolidação de leis trabalhistas rígida. Né? Então, aquele movimento, por exemplo, da terceirização, que vinha desde 2013, que estava paradinho lá no Congresso, foi aprovado de uma hora para outra. Né? E aí, junto com ele, a precarização das normas relativas aos contratos de trabalho na CLT. E isso a gente já percebe hoje com o fenômeno, né, da uberização, inclusive da categoria docente, porque o professor Uber, né, é o professor flexível, que não tem um emprego fixo e que se submete à precarização e à intensificação e à instabilidade. Então, você não pode entender a reforma do ensino médio tomando-a em si, né, como se fosse apenas o resultado de um ato político, de uma vontade política. Não, essa vontade política expressou num dado momento e foi preciso que a Dilma saísse do governo para que isso fosse possível, né? Foi preciso acabar com o governo popular para que isso pudesse acontecer, para que o mercado, de fato, consiga ter a concepção de educação que realmente lhe é conveniente. Né? Porque um profissional que de fato é bem qualificado, e essa qualificação boa começa na educação básica de qualidade, ele não aceita certas dimensões com a facilidade que os nossos jovens estão aceitando hoje. Né? E assim, coisas que me preocupam sobremaneira nesse momento, tenho falado nas lives das quais tenho tido o prazer de participar, é a perda da autoria. Ninguém mais escreve um parágrafo. Repararam isso? Dá um tal de copia e cola direto, né? Em tese de doutorado, em dissertação de mestrado, né? Nos trabalhos que os jovens fazem, mediados pelas tecnologias, né? Tudo sem autoria. Tá? Então, que sujeitos nós estamos desenvolvendo? Aí você tem um ensino médio que coloca a possibilidade dele não escolher a área das linguagens como uma área importante, né? Aí, se ele escolher só as tecnologias, ele não vai escolher as linguagens, as ciências sociais e humanas. O que é isso? A Jaqueline já colocou para um jovem de 15 a 18 anos. E nós sonhando com a transdisciplinaridade. E nós sonhando com a interdisciplinaridade, como possibilidades pedagógicas alternativas e aderentes ao projeto contra-hegemônico da classe trabalhadora. Né? Então, nós temos que entender adequadamente esse movimento
da reforma do ensino médio, enraizando nas mudanças da base material, passando do taylorismo, fordismo pro toyotismo, do regime de acumulação rígida para o regime de acumulação flexível, para que a gente possa entender que, finalmente, essas diretrizes curriculares do ensino médio atendem às mudanças que ocorreram no mercado. Se já estava difícil para a gente defender projeto da classe trabalhadora antes, agora está praticamente impossível. Não é uma questão de desânimo, é uma questão de leitura histórica, né? Quer dizer, e ainda mais, quando você passa a ter um governo que nega a ciência e que traz argumentos de fé, não há discussão possível. Você não consegue discutir com argumentos de fé. Eu tenho saudades das discussões com os bons liberais. Coisa ótima de se fazer. Agora você não tem com quem discutir, porque os argumentos são de fé. Tá? E com argumento de fé não há discussão possível. Tá? Então eu penso que nós estamos atravessando uma fase extremamente complicada. Eu fiz uma aula com uns alunos de um doutorado aqui, de um grupo de pesquisa e de história da educação aqui na Federal do Paraná semana passada. E me deixa assim profundamente agoniada, porque os nossos estudantes de doutorado e mestrado, eles perguntam para você, qual é a solução? O que faz agora? E a gente tem que repetir, não somos nós que vamos mudar a história. Né? Nós estamos interpretando a realidade, estamos formando quadros, mas é o movimento do coletivo que muda a realidade. Não é 2 ou 3 pessoas bem intencionadas. Porque se assim fosse, a realidade já não estava mais aqui, porque nós somos bem mais numerosos do que 3 ou 4 e muito unidos nos últimos 30, 40 anos no Brasil. A gente tem um grupo coeso, pesquisadores sérios, produção científica consistente, né? A gente não muda sozinho a história. Né? É preciso que as condições materiais também comecem a mudar para que aquela tese do Marx sobre o Feuerbach, né, sobre a coincidência entre a transformação da realidade e a transformação das consciências possa acontecer e que um dia isso possa mudar. Agora, não há mágica. Né? Isso pode ser profundamente desmotivador por um lado, mas por outro lado tem que fazer com que a gente se fortaleça nas nossas pesquisas, nas nossas produções, nos nossos intercâmbios, nas interlocuções e principalmente na formação humana, que a gente consegue ainda fazer muito bem, para que a gente possa vislumbrar uma esperança de mudança. Era isso. Acho que até já passei do meu tempo. Olha, muitas palmas e palmas virtuais que são assim, né? Vamos na linguagem dos surdos, porque a gente vai aprendendo a diversidade. A clareza da Cássia Koenzer, né? Sempre lembro do Newton Fischer, meu orientador, assim, a admiração que ele tinha, porque ele dizia, a Cássia tem um pensamento, uma capacidade de ler a realidade, e ela nos traz de volta as questões dos anos 80. Eu me lembro quando a gente começa a construir a consciência, qual é o projeto de sociedade que a gente tem, e qual é o projeto de educação que responde a esse projeto de sociedade. Quando a nossa querida Cássia vai historiando o processo, dessas nossas queridas diretrizes nacionais para o ensino médio, Sandra Garcia, lembra do nosso debate, Sandra Garcia? Sandra, onde é que ela está na tela? Mas eu e Sandra era a coordenadora geral do ensino médio, eu era a diretora do ensino médio quando a gente chega nas diretrizes, que foram sem nunca terem sido, porque efetivamente elas nem sequer foram efetivadas, materializadas, o pacto nos dava perspectivas nessa direção, e foram atropeladas exatamente pela mudança na base material de produção das riquezas da sociedade, né, nos interesses daqueles que continuam donos do Brasil. Eu e Sandra temos muitos episódios, um dia deveremos sentar para contar, isso não só para os nossos netos, mas os enfrentamentos com os donos dos grandes bancos, né, que nós enfrentávamos no Ministério da Educação, porque sempre tinha um grande projeto para apresentar para o governo e sempre na linha da flexibilização. E o pior é que muitas vezes pela voz e pela narrativa de companheiros nossos de luta que entendiam que aquilo... Então, assim, muito bom ouvir a Cássia, muito bom, muito bom. Não faz mal que tenha passado o tempo. Direto para o nosso querido José Clóvis, que foi nosso secretário, mas me deixa saudar, José Clóvis, a professora Lúcia Camini está aqui conosco, que foi nossa secretária,
Está aqui também conosco a Edna Batistotti, que foi coordenadora do ensino médio lá em Santa Catarina, nossa super parceira. E está aqui também a Margarete, que é também coautora desse livro. Eu vou vendo, achando as pessoas e vou saudando. Muito bem. Deixa José eu só Clóvis, dar por favor. rapidinho aqui. Tem um pedido no nosso chat da Rosemary. Ela diz assim: professora Raquel, poderia postar aqui no chat, se possível, informações sobre o Observatório da Educação Profissional e da EJA, para que possamos acompanhar o observatório? Está feito pedido, tá bom? Muito bem. Enfim, nessa esteira, eu só faço a referência a Cássia, nós há 2 ou 3 meses, no início de agosto, o tempo está passando muito depressa. Então, por 3 meses, lançamos o Observatório do Ensino Médio do Rio Grande do Sul, né? A partir desse grande movimento coordenado pela Mônica Ribeiro, né? Nossa querida colega também da Federal do Paraná, que acho que foi te orientando, também da professora Nora, lá da Unicamp, eu e Sandra compomos esse grande grupo nacional de pesquisa, e aqui conseguimos materializar um espaço virtual que está situado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na nossa universidade, e que está sendo, enfim, um estuário, né, um nascedouro de muitas possibilidades. Estão ali postados os trabalhos, a gente está conseguindo fazer um espaço de convergência e queremos ter uma grande ação 2021, trazendo estudantes e professores da educação básica para esse debate. Muito bem, José Clóvis, a palavra é sua. Só corrigindo, a Mônica foi professora na Federal comigo no setor de educação e colega do doutorado, né? Ah, muito bem, muito bem, muito bem. Grande Mônica, grande Mônica. Por favor, então, José Clóvis. Bom, novamente, boa noite a todas e a todos. É com muita alegria que estou aqui nessa sala hoje, nessa sala virtual. E é claro que é muito difícil falar depois da Cássia, né? Depois do belo discurso que ela fez sobre o processo educacional e a questão da profissionalização, a relação com a macroeconomia, com a tecnologia, né? Que a Cássia tem uma contribuição muito grande. Eu tenho muito orgulho de ser amigo dela e também companheiro de trabalho de muitas frentes, né? E muito orgulho também de ter me encontrado sempre com vocês em diferentes momentos, né? E a gente tem trabalhado junto, feito muita coisa importante, plantado muitas referências, né, para a nossa luta política do campo da esquerda, do campo progressista. Que, na realidade, esse é o nosso papel, né? Nós, quando entramos para a institucionalidade, quando entramos para o espaço do Estado, nós não podemos ir para fazer a mesmice. Nós temos que procurar realizar pelo menos algumas rupturas, né, e fazer com que os nossos princípios, né, se tornem concretos, né, em termos de políticas públicas, para que a gente possa, de fato, contribuir com o avanço, né, na luta política, na luta pela transformação das condições que o capitalismo nos impõe. E a gente tem a Cássia, ela fez uma bela análise, né, da passagem do Taylorismo para o Fordismo, né, e as consequências disso para a educação. E é importante que a educação também tem essa dimensão da subjetividade, né, da formação de subjetividades. Quer dizer, hoje, mais do que nunca, o alvo da educação é ganhar os corações e mentes da nossa juventude, além da sua força de trabalho, é evidente, para o capitalismo, para as relações capitalistas dentro da sua fase de acumulação flexível que vive hoje, né? Então, a gente teve, assim, alguns processos macros que são bastante sintomáticos, né? Se a gente conseguir, se a gente retomar desde o consenso de Washington, os anos 80 e os anos 90, nós vamos ver que toda a política do neoliberalismo ele vem no sentido de construir condições
para ampliar a burguesia, né? Para criar mais mercados, para retirar o Estado da competição das faixas de mercado. Então, as privatizações eram as prioridades. E nós nos acostumamos a combater as privatizações, né? A defender o Estado, mesmo muitas vezes um Estado que não é aquele que a gente gostaria que fosse, né? E acho que muitas vezes a gente acabou projetando muito no tempo essa luta contra as privatizações, sem perceber que essa luta nós já tínhamos perdido na virada do século, né? E que hoje a luta... Só um minutinho. Cristiane Lopes tem um microfone aberto, interferindo fortemente aqui no som. Luciana, se tu pudesse fechar esse microfone. Isso, Cristiane, muito obrigada. Tranquilo, acontece. Obrigado. Por favor. Então, essa luta se dá hoje muito mais nesse campo de influenciar a nossa juventude, né, sob o ponto de vista do mercado, da educação mercadoria, muito mais do que instituições privadas oferecendo educação, mas trazendo para as instituições públicas a mentalidade, os valores do privado. Quer dizer, é interessante, Jaqueline, quando tu colocasse, né, os projetos, né, que eram submetidos ou ofertados, né, quando vocês estavam no governo federal, isso acontecia muito no Concede. No Concede, as fundações empresariais eram onipresentes, né, e elas davam a linha do Concede. Só tinham 2 secretarias que faziam a resistência, que era a nossa e a de Brasília, quando tinha aquela professora que, infelizmente, ficou doente depois e veio a falecer. Eu esqueci o nome dela agora, né? Mas era uma pessoa extraordinária, né? E ela fazia a resistência conosco, né? E as coisas vinham prontas, né? Vinham já os convênios prontos e já passavam para serem assinados, né, sem nenhum debate, sem nenhuma discussão. Então, isto acontecia durante o nosso governo, imagina fora, depois, né, depois disso, como as coisas estão sendo conduzidas. Mas, de qualquer maneira, apesar desses problemas, a gente vivia uma outra conjuntura. E nós, quando chegamos no governo do Estado, nós tentamos aproveitar essa conjuntura para, como eu disse no início, dentro do Estado, a gente não fazer a mesmice, a gente fazer alguma coisa que apontasse para possibilidades de alguma coisa nova e de algumas rupturas com esse processo. E entre essas coisas que nós fizemos, foi tomar a decisão de não querer mais os institutos privados dentro do sistema educacional gaúcho. Evidentemente que nós não conseguimos isso 100%, né, porque a Unibanco, por exemplo, tinha uma relação direta com as escolas, né, e colocava dinheiro nas escolas com essa relação, e que a gente não tinha força política ou não tinha condições políticas, né, para retirar. Mas retiramos os demais todos, né, com o seguinte argumento: nós queremos fazer trabalho conjunto com quem pesquisa, com quem produz conhecimento, com quem pode, de fato, contribuir com a rede pública e receber também a contribuição da experiência da rede pública, que são os setores das universidades, principalmente as públicas, mas não só as públicas, né, que são aqueles que, de fato, podem contribuir para um conhecimento que tenha essa dimensão social que nós queremos dar. Então, nós entramos com esse discurso, que nós queríamos fazer aliança, trabalhar junto com as universidades, com quem faz pesquisa. E fizemos isso, foi muito interessante, que nós praticamente conseguimos trazer todas as universidades para o trabalho, com contradições, com dificuldades, né? Mas está aí a professora Danusa, né, que coordenou o pacto, né, que assumiu essa relação de uma forma muito bonita, né, muito forte e com muita convicção. E poderia citar... Oi? Muito obrigada, né? O trabalho foi conjunto, né? Foi um trabalho naquela conjunto. época, né?
Legal, foi muito bom mesmo. Mas você foi muito importante, porque abriu esse espaço, né, com a universidade, que não estava assim muito fácil em alguns meios acadêmicos, né? Inclusive, quando a gente escreveu quando a Jaqueline e a Sandra me convidaram para escrever, para participar desse livro, foi em 2013. Então, era exatamente uma conjuntura em que a gente encontrava muitas dificuldades, né? E o meu texto, ele, de certa forma, ele toca nessas dificuldades, né? Que é a questão de uma discussão, a diferença entre uma discussão teórica e conceitual e as contradições que surgem quando essas discussões, quando essas propostas são confrontadas com a realidade, com a prática, com a realidade, né? Então, o nosso projeto teve uma série de incompreensões, uma série de dificuldades e certamente uma série de encaminhamentos equivocados de nossa parte também, que a gente nunca faz tudo certo, né? Tenta fazer tudo certo, mas a gente se move dentro de contradições. E o ensino médio politécnico não foi uma invenção da nossa cabeça, mas foi uma tentativa de resgatar todo o debate da politecnia que ocorre no Brasil, na academia, desde os anos 80. Eu me lembro de um primeiro texto do professor Miguel Arroyo, lá em 1981, 82 ainda, foi o primeiro texto que eu li que tratava sobre a politecnia, que depois me remeteu para outros autores clássicos, né? E a politecnia, eu acho que é um exemplo de algumas coisas que são debatidas intensamente, mas que não são praticadas, e depois elas meio que ficam no esquecimento, meio de lado, ficam reduzidas a alguns pesquisadores. E os anos, a década passada, a primeira década desse século, com a ascensão do governo popular, abriu o caminho para a retomada, criou espaço para a retomada dessa discussão, né, que aparece, né, na integração da educação profissional e da educação geral. E nós aproveitamos essa conjuntura, quer dizer, o nosso projeto ele se baseou já naqueles textos que precederam as diretrizes curriculares, que foram debatidos e discutidos no MEC com os setores da pesquisa acadêmica de trabalho e educação, e a proposta foi formulada desta forma. Até eu lembro que a Cássia nos deu nos levantou a possibilidade de se fazer uma experiência piloto, né? E a gente achou que não deveria se fazer uma experiência piloto, né? Depois de discutir essa proposta, porque uma política pública ela tem que ser para todos, né? Então nós tínhamos que enfrentar as contradições, mesmo com as dificuldades, com as limitações de se fazer uma reestruturação curricular tão ambiciosa e teoricamente tão demarcada como a gente propôs. E acho que os resultados, né, eles são interessantes, né, porque a gente também dizia que o ensino médio ele tinha uma curva descendente com alguns hiatos, né, de melhora, mas uma curva descendente desde os anos 70, e que nós queríamos reverter essa curva, né? E, de fato, a partir de 2013, né, todos os indicadores da educação do ensino médio do Rio Grande do Sul melhoraram. Quer dizer, nunca tivemos tão perto das metas do IDEB, apesar de que nós nunca achamos que o IDEB é uma coisa em absoluto, né? É uma coisa que realmente reflete em absoluto a realidade da educação, mas é um dado importante, um dado que é considerado. E nunca tivemos tão perto da meta como em 2013. Né? E a partir de 2015 começou um processo de decadência novamente, quer dizer, a curva retomou o seu curso de descenso a partir de 2015, né, com o governo
com o governo Sartori e depois com o governo Leite. Então, se a gente pegar pelos indicadores, nós tivemos um impacto positivo em todos os indicadores da educação no período de 2011 a 2014 e início de 2015. Né? E interessante também que nesse período nós contávamos com o apoio do MEC, né, e com recursos significativos. Por exemplo, quando nós saímos da secretaria, nós tínhamos 150 milhões do Banco Mundial ainda para as reformas concluídas, para a continuidade das reformas das escolas. Alguém falou aqui, eu acho que foi a professora lá da Circula, né, que falou do Instituto de Educação. O Instituto de Educação, quando nós deixamos o governo, nós deixamos um projeto pronto, a licitação pronta, e 23 milhões para a realização da reforma. E tínhamos 150 milhões que nós não conseguimos gastar, comprometer do Banco Mundial, e que o governo Sartori desviou para outras atividades. Né? Então, mesmo com a precariedade econômica do Estado, tinham esses recursos que não eram recursos orçamentários, né? Que eram empréstimos do Banco Mundial e outros recursos, e o salário de educação, né? Que foram desviados, né, pelo governo Sartori para outras atividades. Então, isso explica o desinvestimento a partir do governo Sartori e atualmente no governo Leite, explica também a relação de impacto negativo em todos os indicadores do ensino médio. Mas mais importante... Deixa eu só fazer um parênteses, assim, porque a gente está aqui na frente, né? E aqui virou um palco de manifestação de professores, né? Então, muitas coisas estão acontecendo aqui no nosso Instituto de Educação, na frente, né? Porque não dá para entrar, mas ele virou quase um símbolo disso que se perdeu na educação, né? Não sei se vocês sabem, ele está sem telhado. Sim, ele está sem telhado, então está chovendo lá dentro e estragando tudo. Então, agora nós já passamos de uma mera reforma para a gente ter que fazer um reconstruir desse prédio. Vai ser uma restauração desse prédio, porque ele ficou no tempo deteriorando as obras de arte, todas as coisas importantes que tem nesse prédio. Né? Esse prédio, ele é um ícone de muitas pessoas competentes que se formaram ali, um ícone de resistência da escola pública de qualidade, né? Então, para nós é sempre uma dor quando a gente olha para o outro lado da rua aqui e a gente vê esse prédio nesse estado, né? A gente faz parte aqui do movimento do bairro de retomada, né? Foi feito alguns abaixos-assinados, aqui a Circula foi um ponto de referência para isso, porque nós estamos num movimento de resgatar esse símbolo, mas a gente resgata esse prédio na intenção de resgatar tantas outras coisas que ficaram perdidas aí nesses nossos últimos anos políticos aqui no Rio Grande do Sul. Mas que bom lembrar dele, né? Que ele tem a vida longa e que a gente consiga recuperar esse prédio tão importante. Isso. Só para afirmar, então, na realidade o projeto já era de restauração, né? Não era uma reforma, porque ele é um prédio histórico, né? Então, o projeto foi um projeto muito complexo, muito difícil, e no início não tinha nenhuma empresa que estivesse habilitado, que tivesse todos os técnicos, né, como das áreas históricas, né, para antropologia, enfim, todos os técnicos da área de restauro, né, que precisavam. Então foi difícil conseguir a empresa e depois foi difícil fazer o projeto, por ser restauro, não havia experiência, né? E a licitação também não tinha elementos de códigos, né, que desse certo na licitação. Então isso demorou
de janeiro de 2011, foi a primeira atitude que nós tomamos quando chegamos ao governo, foi restaurar o Instituto de Educação, em janeiro de 2011. Nós levamos quase 4 anos para fazer o projeto todo. O projeto ficou pronto, muito bonito, e foi licitado em 2014, e a licitação ficou pronta em dezembro de 2014. Em março de 2015, foi dado o início de obras, né? Mas como não se pagou mais as empresas, as obras começaram a parar e se deteriorar, sem telhado, tudo que era feito não era concluído, não era continuado. Então nós temos essa situação, 6 anos depois, né, essa situação de abandono do Instituto de Educação. Bom, parênteses então com o Instituto de Educação, voltando então à questão do Politécnico, né? Eu não vou me estender, né, porque outros querem falar também, mas acho interessante que, mesmo com todas as dificuldades, com todas as contradições, a gente encontra muitos elementos positivos, né? Daí o professor Jorge Ribeiro, que fez uma pesquisa que mostra muito bem as contradições e os avanços que o Politécnico teve. E nós estamos agora preparando um livro também, que é Os Desafios do Ensino Médio, escritos sobre o ensino politécnico, eu e o Jonas e o professor Jorge Aires. Esse livro tá indo para impressão agora, e um dos capítulos a gente trabalha exatamente uma síntese das pesquisas que existem sobre o Politécnico. São mais de 50 teses e dissertações que estão formalizadas, né? Já depositadas e formalizadas. Então, eu sempre brinco com os meus parceiros lá. Olha, com tanta tese, tanta dissertação, significa que não é cachorro morto, né? Que é como se diz na gíria. Quer dizer, significa que tem uma importância já, a experiência tem uma importância já consolidada no Estado pelas pesquisas existentes, né, e pelos resultados. Os resultados sempre apontam isso, o envolvimento das juventudes, né, a introdução da pesquisa no ensino médio como uma coisa extremamente mobilizadora, e aí não só para os alunos, mas para muitos professores, já que muitos professores da educação básica não têm formação como pesquisador, não têm experiência, e muitos se envolveram e descobriram a pesquisa como algo fundamental para o ensino, e algumas escolas até hoje continuam trabalhando com pesquisa, mesmo que o Politécnico tenha sido desconstituído formalmente, né? E o seminário integrado foi substituído por uma área de educação religiosa. É isso, né, Jaqueline? Tu que estavas lá no Conselho Estadual, né? Quer dizer, um absurdo, né? Não pela questão religiosa, mas por você eliminar um campo um espaço de pesquisa e criar uma área que não existe sozinha, né? Porque ela está ligada às ciências humanas, né? A questão da religião, por todas as suas interfaces que ela possa ter. Então, o Politécnico ele trouxe esses ganhos, né? E o caminho para a continuidade desta luta pedagógica que nós levamos no nível político, de fato, é a gente fazer essa disputa pelos corações e mentes das nossas juventudes, principalmente nas escolas públicas, né? São mais de 40 milhões de jovens, né, que passam pela escola pública, e eu tenho dito que a escola pública ela tem sido, ao mesmo tempo como o único espaço para as classes populares, mas também, muitas vezes, ela é uma espécie de peneira social, né? Como faz os clubes de futebol para selecionar os jogadores, os jovens jogadores. Quer dizer, uma peneira social que exclui, né? E acaba produzindo
um processo inverso daquilo que nós gostaríamos, né? E esse processo que a Cássia falou, da flexibilização, ele é muito coerente com essas mudanças do ensino médio feito pelo governo atual. Quer dizer, na realidade, o que se pretende com esses itinerários formativos é formar uma massa de jovens com a formação geral mais precária, né? Ou uma formação técnica mais precária para o trabalho precário, o trabalho precarizado, né? E para responder às necessidades do capitalismo flexível. Então, acho que o livro ele traz um debate muito importante, muito mais importante do que a fala que a gente possa fazer aqui, mas o debate que a gente possa continuar fazendo, né? A partir dos textos, a partir dessas experiências concretas que ali são colocadas, e nós podemos, então, falar com bastante convicção, né, de que no MEC, na Prefeitura de Porto Alegre, no Governo do Estado, nós realizamos políticas contra-hegemônicas que são referências, né, para a continuidade e para a busca de alternativas, né, a esse mundo cada vez pior que nós estamos vivendo, né? Ainda bem que o Trump perdeu, né? Porque isso significa que talvez não fique pior do que está, né? Pelo menos isso. E espero que o nosso presidente seja o Trump amanhã, né? Que a gente possa, de fato, voltar a ter um país em que as questões não sejam questões de fé, né? As discussões não sejam discussões de fé, mas sejam discussões de questões da realidade e que implicam a vida concreta das pessoas. Então, muito obrigado e fico muito satisfeito de poder estar trocando essa experiência com vocês agora no livro. Zé Clóvis, muito, muito obrigada. Uma fala extraordinariamente qualificada. Formação precária, trabalho precário, vida precária. Esse é o projeto para as classes trabalhadoras, né? E ninguém vai mudar essa realidade senão as classes trabalhadoras. Então, nós vamos ter que continuar insistindo numa formação diferenciada. Eu lembro que o Rio Grande do Sul tem 88,3% dos alunos do ensino médio na escola pública, mais do que no Brasil. No resto do Brasil, a média nacional é 87,5%, porque aqui a exclusão é muito grande, quer dizer, o país inteiro tem essa estrutura, e a tua fala nos trouxe elementos extraordinários, né? O debate do ensino médio está nos inícios no Brasil. Todos os espaços de direito, em termos dos níveis da educação básica, o último tem sido o ensino médio. E o nosso próprio governo demorou muito nessa construção nos anos de Brasília, embora tenha incluído o ensino médio no livro didático, no transporte, na alimentação, no Fundeb, né? Nós não conseguimos orquestrar, só em 2013 se orquestra um grande projeto, e aí já estava perto do final, o final que eu e Sandra assistimos, né, o teu processo. E quero fazer uma referência importante à tua lembrança da professora Regina Vinhais Gracindo. Eu acho tão bonito, Zé Cláudio, quando a gente sim, professora Regina, isso mesmo. Nossa colega da UNB e que morreu no exercício do cargo. Os relatos são de uma incomodação tão estratosférica que ela teve um AVC, não consegue se recuperar. Então, assim, é boa essa homenagem, porque é uma lutadora pela escola pública. E ela deve ser lembrada por nós da educação de esquerda, né, porque ela cumpriu um papel importante, embora tenha sido num tempo restrito, né? Mas acho que simbólico. A existência que ela fez foi simbólica. E a produção dela, uma professora da história da UNB, uma pessoa muito importante. E aqui, lembrando, a gente tem muita gente querida, aqui é a Suzane da FURG, que está junto conosco no Observatório. Um beijo, Suzane. A Andrea Petzner, querida da Unirio, está aqui conosco, professora municipal de Porto Alegre, agora lá fazendo uma história extraordinária. A nossa querida Rosemary Friedman está aqui conosco, que coisa boa, eu vou vendo as pessoas e vou me lembrando.
Então, assim, vamos seguir, muito bom ouvir, e a gente vai agora mudando o acento da língua portuguesa. Agora vem falar o Ronaldo, companheiro também de muitos anos, lá da Federal do Pará. Que coisa boa, Ronaldo, que estás conosco. Por favor. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Jaqueline. Prazer estar aqui, uma honra estar do lado de tantos colegas e que alguns que eu não vejo há muitos, muitos anos. Um beijo especial à professora Cássia, que é uma referência para todos nós, que nos forma. Pois bem, então é um prazer estar aqui do lado de tantos colegas e alguns que eu não vejo há muito tempo e ouvindo falas bastante pertinentes e que revelam a nossa pauta de lutas, né? Então, a gente avançamos um bocado, não avançamos tanto quanto era necessário, mas os nossos avanços foram tão significativos que foram fortemente atacados, né? Então, implementar uma reforma com exatamente um mês após o golpe, portanto, era algo que já estava pronto e precisaram derrubar o governo democrático para conseguir implementar essa famigerada reforma que eu tenho dito que sequestra o futuro da juventude, porque é uma reforma que inviabiliza exatamente aquilo que eles dizem fazer, que inviabiliza um futuro da juventude com uma formação mais completa, mais inteira. Então, eu acho que isso revela a importância dos avanços conquistados nos governos democráticos de Lula e Dilma. E concordo plenamente com o colega, né, estamos todos, não torcendo, mas trabalhando pelo fim desse famigerado governo Bolsonaro. Bom, gente, então, é um prazer estar também, eu agradeço o convite de ter participado do livro e de estar agora. O artigo que a gente traz nessa coletânea é um artigo que retrata, discute um pouco uma das bandeiras que nós assumimos nesse período, que foi o ensino integrado. Então, eu coordenava uma pesquisa aqui no estado do Pará, em que a gente estudava as experimentações do ensino integrado e nós identificamos que, digamos assim, aquelas experiências em que nós consideramos que a gente chamava de mais avançadas de ensino integrado, foram exatamente aquelas experiências em que tiveram algum tipo de aproximação com os movimentos sociais, né? Em muito lugar, por força dos programas oficiais, se buscou implementar o ensino integrado, mas muitas das vezes ele era mal compreendido ou compreendido apenas como um projeto pedagógico ou apenas como um projeto curricular. E as experiências de ensino integrado que nós conhecemos aqui no estado do Pará e que dizemos assim que foram mais positivas sob a perspectiva da luta contra-hegemônica, foram uma experiência em Parauapebas, realizada numa escola do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, tá, no assentamento Palmares. Uma outra experiência que foi feita também em convênio com o MST, com financiamento do Pronera, e uma outra experiência que a gente traz nesse capítulo, que foi desenvolvida na Casa Familiar Rural de Gurupá. Já que estamos aqui, a grande maioria do pessoal aqui é do sudeste e do sul do país, Gurupá fica a 26 horas de barco de Belém. Fica a 350 quilômetros de Belém em linha reta, mas para chegar lá são 26 horas de barco, para chegar lá em Gurupá. Professora Cássia, não dá nem para convidar a senhora para ir lá. Então, mas que tem uma experiência, a nosso ver, uma experiência fantástica, teve e tem, né? É uma experiência fantástica de educação, uma experiência que precisa, a nosso ver, ser valorizada e reconhecida, que era uma experiência única que ofertava ensino médio do campo técnico sob a gestão de uma organização dos trabalhadores, tá certo? E que, a nosso ver, tinha o grande diferencial de assumir que a função da escola, eles diziam assim, eu aprendi muito nessa experiência,
E aprendi, professora Cássia, me chamou a atenção a experiência de alternância. Também trabalhava lá em sistema de alternância, tá certo? E o grande diferencial, a meu ver, é porque eles assumiram o projeto da escola como um projeto político. Eles diziam aqui, olha, a escola aqui a função da escola não é ensinar. A função da escola é melhorar a vida das pessoas, né? É uma coisa simples, né? E para isso devem servir os conteúdos, para isso deve servir a organização escolar, para empoderar, para dar força para a comunidade e para melhorar a vida das pessoas. E eles assumiram a experiência, a função da escola, assumiu o ensino integrado enquanto um projeto político, né? Não apenas enquanto projeto pedagógico, enquanto projeto curricular, né? Por meio da nossa pesquisa lá, identificamos como principais características da ação pedagógica daquela experiência, o fato deles buscarem desenvolver estratégias didáticas, baseadas no diálogo, na problematização dos saberes e das situações de trabalho. E tinham um claro compromisso político, docente e discente com o projeto pedagógico da escola. Nós tivemos a possibilidade de fazer um vídeo dessa experiência que está no YouTube, que é um vídeo Saberes da Juventude Amazônia, tá certo? E é impressionante a capacidade que os jovens têm, porque foi um vídeo feito com os jovens lá daquela escola, e quando eu fiz esse vídeo, Jaqueline, é porque naquelas nossas conversas, toda vez eu tinha dificuldade de explicar o que é ser jovem na Amazônia. E eu fui lá na escola com a intenção de que eles explicassem o que é ser jovem na Amazônia, o que é ser jovem ribeirinho. Urupá fica à margem do rio Amazonas, né? Então, mas o vídeo acabou sendo diferente do que a gente planejou, porque eles tiveram uma capacidade imensa de explicar o projeto pedagógico da escola. Os alunos que explicaram o projeto pedagógico da escola. Então, com uma clareza que às vezes a gente não vê em muitos profissionais da educação. Então, esse compromisso político docente e discente com o projeto pedagógico da escola é algo que é distintivo, que é algo que sobressaiu, tá? E a efetiva e cotidiana participação da comunidade na vida escolar. Às vezes a gente destaca, nas nossas discussões pedagógicas, a importância da participação da família ou da participação da comunidade. Naquele caso, a gente simplesmente, é complicado até a gente falar da participação, porque a escola não está, a família ou a comunidade não é que participe da vida da escola. A escola, ela faz parte, não há um muro, nem físico, nem imaterial, que separe a escola da comunidade. Tanto que eles trabalham com alternância, né? Então, os eixos a partir dos quais eles organizavam lá as disciplinas, o projeto pedagógico do projeto pedagógico da escola, eram definidos nas assembleias com a comunidade. Então, como eu disse, é uma experiência de ensino integrado extremamente avançada, a meu ver, e é avançada porque eles assumiram o projeto de ensino integrado como um projeto político, e não como um projeto pedagógico, e não como um projeto curricular, né? E eu acho que é uma experiência desenvolvida, como eu disse, bem distante do centro-sul do país, distante, inclusive, aqui da capital paraense, mas que eu acho que tem muito a nos ensinar, fundamentalmente porque eles fazem aquilo que às vezes a gente escreve nos nossos textos, assumem o conteúdo político de qualquer projeto pedagógico que se propõe contra-hegemônico. Eu acho que é uma grande lição, né? Convido vocês não só a lerem o artigo, mas eu acho que esse vídeo é muito interessante. Saberes da Juventude Amazônia, que está disponível no YouTube. E eu acho que é uma bandeira, o ensino integrado, eu tenho dito, eu acho que foi e é uma bandeira que foi assumida por uma grande parcela dos educadores brasileiros
e eu acho que não pode ser uma bandeira que deva ser abandonada. Eu acho que ela ainda se coloca como horizonte mais concreto de um projeto de ensino médio que se propõe, nas condições colocadas, permitir uma formação a mais inteira possível, como eu costumo dizer. Mas é isso. É um prazer, novamente, digo, de estar aqui junto com tantos colegas queridos. Um beijo, Jaqueline, um beijo, Sandra, um beijo especial para a professora Cássia, o Jorge, não vejo há um bocado de tempo, meu amigo Gabriel, um bocado de colega, Gaudêncio chegou agora, então um grande beijo também. Fico por aqui. Olha, extraordinária fala, Ronaldo. A Amazônia tem que estar conosco, né? Essa ideia, essa venda permanente do Brasil como a Zona Sul do Rio de Janeiro, por mais linda que possa ser, Gaudêncio, querido, Andréia, que estão aqui do Rio nos acompanhando, ou então como os Jardins em São Paulo. O Brasil é muito diverso, o Brasil tem muitas caras, muitas... O Gaudêncio nós levamos lá em Cametá, que fica relativamente perto de Belém. Extraordinário, extraordinário. Urupá então, não deu para levar. Ainda. Então, assim, também quero saudar Gaudêncio. Que bom, Gaudêncio, que tu está aqui conosco. Está sendo, assim, emocionante essa escuta. E o Ronaldo disse coisas muito fortes, né? Os ataques são proporcionais ao tamanho que foi a obra. Por mais, como disse o Zé Clóvis, que as políticas tenham contradições, porque não é fácil mover, inclusive, a máquina pública. Em Brasília, eu dizia, quando nós chegamos lá em 2006, 2004, 2005, que era como se o Ministério funcionasse para dentro do Ministério, né? Mover para funcionar para o país não é fácil, né? A reforma sequestra o futuro da juventude. Eu acho que é uma frase lapidar, Ronaldo. Sequestra porque destrói possibilidades, né? E mais, acaba destruindo coisa. A gente sabe que os jovens podem muito, né? No campo das artes, né? E aí eu fico pensando nas artes cênicas, na música, e na nossa experiência com mais educação no ensino fundamental, abertura de quantas portas. E a gente sabe que o que está a caminho é a destruição da escola como base desse projeto civilizatório. É isso que está a caminho, né? E é isso que eles têm executado, porque eles têm conseguido ganhar as eleições, né, com fake news e com tudo que está aí, mas essa vai continuar sendo a nossa luta. Então, muito obrigada por esta fala tão bonita e que traz os saberes da Amazônia. O texto é belíssimo. O Zé Clóvis falou do livro, é 2013, nós tivemos muita dificuldade de publicar, porque eu tenho livros em várias editoras e muitas portas se fechando porque queriam livros mais didáticos sobre o ensino médio, né? Depois a gente descobre que a Fundação Lehman entrando, comprando as editoras. Então, assim, nós tivemos muita dificuldade, mas nós peleamos, né, Sandra? Mas peleamos, está aí o livro e bonito. Então, obrigada, Gaudêncio. Eu passo para o Jorge, meu querido colega da FACED, e depois o professor Gaudêncio, e por fim a Sandra faz então a sua fala. E aí eu vou registrar que nós somos cerca de 50 pessoas, 52, 53, 55. Já chegamos a 60. Tá muito lindo esse grupo. Já chegamos a 60, agora estamos Opa, que maravilha! O nosso chat está ali, ó, quem puder acompanhar, tá bem legal. Tem muitas colocações aqui. Enquanto isso, quero saudar a Rosemary, que está conosco e que fez a referência na quinta passada, portanto, há 4, 5 dias atrás, lançamos o Observatório Nacional de Educação Integral, que está no espaço virtual da Universidade Federal da Bahia, também como uma expressão de resistência sobre um projeto que é o nosso projeto para o povo brasileiro, né? O direito ao acesso à educação de qualidade, com mais tempo, com mais oportunidades, com as condições materiais necessárias, sem dúvida nenhuma, nos ajuda a construir esse país que nós nunca fomos. Então eu vou... Lá vai. Bom, eu gostaria de apresentar rapidamente, né, respeitando os 10 minutos aí, já estamos passando da hora também, né? E deixar mais um abraço para o Gaudêncio Frigoto, que depois de mim deve falar. O assunto que eu trago à pauta é um assunto que nós três
eu, a Margarete Simeonato e a Cláudia Zanck elaboramos, na página 169, um artigo sobre a parceria público-privada e a erosão da gestão democrática nas escolas do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais. Isso dizia respeito a uma questão muito importante para nós, que foi trazida pelo Luiz Carlos Freitas, a intervenção pedagógica e empresarial no universo das escolas públicas brasileiras. E esse assunto está um tanto descontextualizado hoje, né? O mundo mudou, o assunto até que não, né? Em 2008 a 2012, o Instituto Unibanco, através de um projeto Jovem do Futuro, estabeleceu uma parceria com as secretarias de Estado do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais para escolherem, ao todo, 22 escolas, sendo que dessas 22 escolas estariam localizadas, 42 escolas estariam localizadas, 20 em Minas Gerais e 22 no Rio Grande do Sul, né? E o que nós aproveitamos nesse fato, nesse acontecimento que teve outras repercussões depois de 2012, foi analisar até que ponto a política de gestão democrática que nós tínhamos, prevista na LDB e prevista constitucionalmente, foi erodindo-se em virtude, em grande parte, por esse tipo de gestão chamada de resultados, gestão privada colocada para os organismos públicos. Então, nós resolvemos estudar isso como uma forma de aprofundar o conhecimento sobre até que ponto a gestão pública vem sendo combatida internamente nos seus organismos públicos e se defrontando com medidas que, de certa forma, estarão longe de serem aquilo que se espera de uma escola pública. Essas políticas de gestão privada, né, gestão de resultados, elas vão se opor em muito às políticas de gestão, inicialmente, sob ponto de vista financeiro e técnico, né? Essas políticas tiveram o compromisso de vincular-se a uma projeção de R$100 para cada aluno, a ser contado para cada aluno do ensino médio, né? E, por outra parte, também, fora esse suporte técnico e pedagógico, era modificado a partir de currículos que acabavam produzindo ou estimulando a erosão da gestão justamente democrática. Sendo que a gente percebe que essa gestão democrática vem sendo erodida em virtude de que o grupo gestor da democracia dentro da escola é inviabilizado. É colocado no seu lugar um núcleo que responde à política do projeto de Jovens do Futuro, que é uma política, portanto, adequada a montar um grupo gestor, um gestor de resultados, que estaria sendo formado pelo diretor da escola, pelos coordenadores pedagógicos da escola, pelos coordenadores do próprio projeto Jovem de Futuro e indicado um aluno.
o que, de certa forma, destoa completamente com a política de gestão democrática, onde haviam 4 grupos representativos, alunos, professores, técnicos administrativos e os próprios alunos, né? Então, isso faz com que os próprios pais de alunos, tá? Isso faz com que os resultados que se tenham observando justamente as políticas que produziram o acesso a essa política de projeto Jovem no Futuro estiveram associadas a políticas de acesso que estavam longe do que as escolas necessitariam implicitamente. Eu paro por aqui e solicito que vocês desenvolvam, a partir desses elementos da política de gestão erudita, a forma de compreensão disso, como é que se viabilizou isso, né? Sendo que o último estágio em que essa política de gestão gerencialista do projeto Jovem de Futuro afetou, inclusive, e por sinal bastante grande, a política calcada na priorização de um corpo de conhecimentos disciplinares, mas classificados internacionalmente. Ou seja, a política de concorrer ou disputar para o Brasil um estágio de melhor qualidade do ensino técnico, do ensino médio, como se isso fosse sinal desse estado melhor de qualidade. Os desdobramentos que isso tiveram são muito expressivos. A gente chama a parte deles com as políticas do próprio governo Temer, que tratam de erudir de outras formas as políticas de gestão democrática do ensino médio, a começar com o seu próprio financiamento, que é inviabilizado, e até chegarmos numa política de completa indefinição que estamos no ensino médio. Então, seriam esses os aspectos que eu gostaria de chamar a atenção e respeitando ao tempo que foi viabilizado para nós. Obrigado, Jaqueline, e obrigado, Sandra, por esse momento. Obrigado aos colegas que estão marcando com isso a nossa presença também na Feira de Livro de Porto Alegre. Querido Jorge... Circula está atrás disso. Vai firme, então. Querido Jorge, muito obrigada, muito obrigada. O artigo, embora esse livro seja os textos de 2013, 2014, eles são absolutamente atuais. Claro que há outros aspectos. Na base dessa disputa, essa ilusão de que é possível uma gestão de resultados, inclusive descolada do debate pedagógico, né? Por isso que a campanha nacional em defesa da educação, Daniel Cara e turma, eles dizem o seguinte: devolver a educação para os educadores. Nunca tivemos tantos economistas, engenheiros, administradores, advogados, respeitamos todos eles, mas o saber pedagógico é fundamental. A Cássia lembrava isso, né, nas mediações necessárias, porque nós estamos construindo gente, né? Então, assim, muito boa essa reflexão, Jorge, muito boa. Tá legal, querida Jaque. Beijão forte, hein? Ainda teremos o prazer de ter esse livro lançado fisicamente. Teremos esse prazer, nem que seja depois da vacina. Muito bem. Eu passo, então, imediatamente para o querido Gaudêncio, que saiu de outra agenda e de outra agenda. Aliás, é a pessoa que mais faz lives, todas concorridíssimas.
esse nosso querido, eu digo que ele é um dos grandes avatares desse nosso, a gente segue firme, porque a gente sabe que atrás de nós tem gente do tamanho dele, da Cássia, então é tão bom a gente estar junto. Gaudêncio, querido, a palavra é tua. Boa noite, Jaqueline, Sandra, e no nome de vocês, os colegas de bem-querência, como diria nosso grande amigo Milton Fischer, né? De feliz memória. Desculpem, porque eu venho de 5 às 8 num debate sobre o diálogo entre Francisco de Oliveira e Florestan Fernandes para entender a nossa realidade e de fato, o Florestan, já mencionei isso quando fiz uma pequena inserção para divulgar esse livro, né? Que ele coloca que a pedagogia volta ao centro, como Jaqueline diz, do debate, mas que temos que fazer um acerto de contas com o passado e uma projeção de futuro, né? Muitas vezes o passado é o presente, né? Isso que o livro foi produzido num contexto e, como diz o Ronaldo, que peguei um pedacinho e agora fala o querido Jorge, o futuro está interditado a essas gerações. Então, o livro, eu não vou comentar, não é hora de comentar, até porque não ouvi os comentários outros do texto, enfim, mas apenas uma pequena menção do significado para mim, o que demarca esse livro. Primeiro, quero realçar o que eu já disse, né, que a Sandra e a Jaqueline têm aquele perfil de intelectuais rigorosos na sua formação, nas suas publicações, e pessoas que toparam a gestão dentro do Estado, no sentido federal, dentro do Estado, no sentido de federação, e, portanto, tem esta autoridade moral e intelectual para nos provocar a tantos, né, nesta trincheira de tentar responder, né, o que o próprio título do livro diz, o ensino médio para todos e que ensino médio. Eu acho que aí vertebra duas coisas. Primeiro, dizendo que o ensino médio não é para todos ainda, absolutamente. Se a gente olha as metas do Plano Nacional, que ficou atrasado 3, 4 anos, né, nenhuma foi cumprida, e quando a gente vai no ensino médio, vê que alguns estados têm 50%, 52% dos jovens dentro da escola na idade própria, mas tem alguns estados que têm 40% dentro da escola e 60% fora da escola. Então, é um país... E aí, sim, a luta, primeiro, a quantidade é um elemento da qualidade, o acesso é um direito, né? Então, o livro vinca esta dimensão. E a segunda dimensão importante é a disputa de qual ensino médio. E ali, uma vez mais, né, Florestan diz que este ensino médio que interessa à classe trabalhadora é uma disputa de conteúdo, método e forma. É um ensino médio que está vinculado à luta dos trabalhadores, do trabalhador produtivo, seus filhos e suas filhas, né? E, portanto, também o livro revela isso nos textos. É uma perspectiva que demarca, eu diria, uma superação, que foi todo o legado da ditadura e todo o legado da era Fernando Henrique Cardoso, da dualidade, enfim, e demarca um período em que houve a ebulição, digamos, de análise, de experiências, etc., e, portanto, uma outra característica. Nenhum dos autores e autoras, à luz das organizadoras, tem um pé só na academia ou na escola, tem um pé na sociedade. Eu acho que este é um grande diferencial. Eu lembro aqui a poesia de João Cabral de Melo, que dizia que se o poeta entrar no pântano, eu sempre cito isso, de terno branco, e sair de terno branco, a poesia perdeu a graça. Eu acho que é uma metáfora, uma imagem importante, né? Que para a gente dizer qual escola, a gente tem que estar junto com aqueles que demandam essa escola na sua perspectiva e, portanto, na perspectiva de produzir, como a Jaqueline diz, pessoas humanas, sujeitos
para a sua autodeterminação. Então, eu diria que o livro ele tem esta demarcação, porque ele se conclui quando vai haver exatamente uma ruptura. Eu peguei aí a fala final, a síntese da fala do Ronaldo, uma ruptura na proporção, diria, da vingança da classe burguesa dominante brasileira e seus prepostos contra a educação das gerações que estão ali, né? Então, sem dúvida, é uma alegria enorme participar desta produção. Não me sinto, Jaqueline e Sandra, mais que qualquer um, apenas com mais idade, esta é a verdade. A gente vai ganhando experiência e, por isso, dialoga, mas é uma geração um pouquinho mais nova e um pouco mais nova outra que orgulha, digamos, as lutas no campo da educação, e é um livro para ser lido, debatido, analisado por um amplo espectro de forças, né? A começar pelos educadores, né? Não só os educadores que lidam com o ensino médio. Nós somos 1.600.000, 2 milhões, sei lá, agora me escapou a ideia. Mas, oxalá ele chegasse em forma digital, em forma de texto, para ser debatido, porque ele tem este vigor, né? Reivindica um direito que sempre foi negado a todos, e a Constituição formalmente o garante, mas dentro de uma perspectiva, não é qualquer ensino médio. E nessa travessia nós temos muito a aprender junto, né? É difícil, às vezes, porque muitas vezes, digamos, as pessoas querem fazer a revolução com as ideias. As ideias são importantes, mas elas não mudam. Se você não admite a experiência da contradição, inclusive a experiência do próprio erro. Então, esse vigor desse livro é um livro que vai marcar um tempo, sem dúvida, do ponto de vista desta demarcação. E, portanto, ele é um livro de resistência ativa ao lixo, à basura, como diriam nossos companheiros latino-americanos, que se tornou a contra-reforma do ensino médio, as bases curriculares nacionais, enfim, e este expurgo do pensamento na formação da juventude brasileira, do ensino médio e da própria universidade. Isso vai ser um tempo doloroso que nós vamos passar. Acho que pode durar, mas não será eterno, né? Então, eu quero dizer que é uma alegria enorme, enorme alegria estar junto. Eu disse para a Jaqueline que eu chegaria no fim para me congratular com os colegas, mas não teria condição nem mental de fazer uma exposição como todos os colegas fizeram, e pelo que eu conheço cada uma e cada um, eu perdi bastante, embora o livro me permita a leitura de todos os textos. Boa noite, Jaqueline, parabéns pelo esforço, e tocamos. Vamos, sem dúvida nenhuma. Os meus livros aí, lá que a cota que a gente tem, estão lá na editora. Vamos chegar lá, vamos beber vinho, depois vou sortear vários deles lá para o mundo, né? Para não pagar imposto de trazê-los para cá, porque é um livro para ser divulgado, etc, etc. E vou ficar certamente com uma parte. Mas então um abraço a cada uma e a cada um, e até outra. Não, extraordinário, extraordinário. Agora, Gaudêncio, vocês têm um pouquinho mais de anos que alguns de nós, e vocês se mantiveram sempre nos propósitos, né? Podiam ter feito outros caminhos, como tantos que a gente tem visto por aí, ou abandonado o barco. E vocês seguem, a Cássia está aí firme, tu está aí firme. Isso é super importante. E a gente espera ser, para as gerações que vierem depois, um pouco do que vocês têm sido para nós e para eles, né? Então, assim, é um livro de resistência ativa. É isso. E eu passo com a maior alegria a palavra para minha querida amiga, irmã. Foram 3 anos de uma convivência muito fraterna, muito amorosa em Brasília. Sandra viveu muito a criação dos meus filhos lá, né? Humbertinho separado, Humberto dando todo aquele apoio lá em Londrina, e minha saudação para esse homem extraordinário.
E é uma alegria termos feito esse trabalho e termos conseguido publicar o livro. Sandra estava de aniversário ontem, eu só soube hoje, eu achei que era hoje. E eu quero depois cantar um parabéns aqui para a Sandra, porque a Sandra é uma mulher muito extraordinária. 8 anos no governo do Requião, e aí a gente traz ela, porque o Gaudêncio me diz, quando eu vou lá para a CETEC, antes de ir para a Educação Integral e para a SEB, ele me diz, vai para a CETEC, porque eu tinha experiência de EJA, né, no galpão de reciclagem, com as mulheres, com a educação popular, não tinha educação profissional na minha vida, e ele dizia, vai, porque tu tem fundamentos para ajudar a avançar o trabalho, e acho que ajudamos, quando vejo Raquel e tantos por aí, o Proeja e todas as coisas que andaram, e ele disse, a chave é ensino médio integrado, nunca vou esquecer, Gaudêncio. E aí essa grande mulher que é a Sandra me ensinou muito sobre isso a partir do trabalho dela. Então, Sandra, me emociono, também de saudade de ti, né? Também de saudade de ti. Obrigada, Jaqueline. Você sabe a importância que você também tem na minha vida. Gente, boa noite a todos e todas. É com muito prazer mesmo, né, que a gente está aqui hoje, nessa noite, com amigos queridos de longa data, né, e pesquisadores que são os intelectuais orgânicos, né, comprometidos com a educação emancipadora. Então, acho que isso é muito importante para a gente. Nós temos 11 artigos nesse livro, são 19 pesquisadores que contribuíram, né, como já foi colocado por diversas pessoas, foi um livro que foi um parto, né, ele foi com muitas indas e vindas, mas entendemos que ele era necessário para marcar um tempo, e também para apontar os desafios que o próprio nome do livro ele coloca, né? Que é o ensino médio para todos no Brasil. Que ensino médio, né? Acho que mais atual nesse momento não poderia ser. Ele não foi um livro que foi, como a Jaqueline já apresentou e os professores também já colocaram, e também aqui lembrando dos autores que não estão aqui presentes, mas temos aqui a Margarete, a Cláudia e o Humberto, que também fazem parte, e os outros autores que não puderam estar aqui, porque não era viável também fazer uma fala, né, com todos os 19 autores, né, já com poucos nós estamos nos estendendo bastante, né. Agradecer, né, muito, né, a valiosa contribuição e a paciência de cada um, né, dos que participaram da elaboração do livro, e também a editora Circula, né, que aproveita aqui para agradecer novamente pela publicação, porque nós estamos vivendo um momento, como a Jaqueline colocou, de portas se fechando, né, para discussões como as quais a gente coloca aqui nesse livro e nessa discussão de hoje, né. O livro, como a Jaqueline colocou, ele nasce de um grande questionamento, né, num momento em que havíamos conseguido em 2012 a homologação das diretrizes curriculares nacionais de ensino médio, que foi um ganho e a gente comemorou, né, nós comemoramos, nós que estamos, entendemos uma outra forma, né, da formação da juventude. Enquanto a gente, essa diretriz de 2012, alguém aqui lembrou, acho que foi, não sei se foi a Cássia, Zé Clóvis, ela, na verdade, ela representa a recuperação da concepção que estava presente na discussão da LDB pós-Constituição de 1988. Né? Lógico que nasce antes, com o Demerval Saviano, a Cássia Klenzer, Frigoto, Nozella, quer dizer, todo, né, aquele grupo, mas a partir nas primeiras versões da LDB de 88, essa concepção estava presente, né, do ensino médio, né, a formação do ensino médio e da formação integral, né. No início do governo Lula, essas concepções que foram adiadas lá pela aprovação da LDB 93-94, elas foram recuperadas. Nós temos que lembrar que a Marise Ramos esteve no Ministério da Educação e fez um excelente trabalho no início do governo Lula e que trouxe, né, a partir de vários seminários que foram realizados, trouxe essa concepção de volta como orientação para a política voltada para o ensino médio brasileiro, né? Infelizmente, isso foi se perdendo, né? E quando chegou nas diretrizes, talvez tenha sido um pouco tarde, né, para que a gente pudesse consolidar realmente uma política voltada para a formação da juventude. Eu estou dizendo isso
Porque, ao mesmo tempo que nós fizemos a disputa no Conselho Nacional de Educação, com aquelas diretrizes aprovadas, com o Congresso Nacional, nós não podemos esquecer disso, ele fomentava a discussão por uma comissão que culminou no projeto de lei 6840, né? E que esse projeto, na verdade, ele teve a total influência, a gente não pode nem falar grande influência, a total influência das instituições ligadas ao empresariado brasileiro, como o Jorge, na pesquisa dele, mostra muito bem, ele trata de um instituto, né? E aí outros institutos que foram criados antecedendo a reforma, né, ao projeto de lei, e que hoje estão muito mais fortalecidos com a reforma que ocorreu em 2017, com a Lei 13.415, né. Nós estamos passando, eu vejo dessa forma, né, por um turbilhão em todos os sentidos, né, político, econômico, social, e a educação, ela, como um todo, né, mais especificamente, o ensino médio, né, a formação da juventude, ela está no olho desse furacão, né. Esse livro, com certeza, ele possibilita análise, como o Gaudêncio falou há pouco, análise e reflexões para a construção de resistências. Eu acho que a nossa grande palavra neste momento é essa, né? E eu falo em resistências porque são resistências mesmo, a gente não é uma resistência. Eu vi outro dia a live da Jaqueline falando sobre educação em tempo integral, vejo a live da Cássia falando, retomando o trabalho como princípio educativo, o professor Gaudêncio, quer dizer, todo mundo envolvido nesse processo, nessa discussão que se faz tão necessária hoje, né? Então, esse livro, ele possibilita, assim, então, análise e reflexões para a construção dessas resistências e para nós não perdermos as nossas referências e consolidar o que foi possível avançar. Porque nós avançamos em alguns momentos, né? Nós tivemos algumas brechas e para concretizar as diretrizes curriculares,